Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Quem foi este grande santo? O Papa São Leão Magno viveu numa época conturbada, onde ele teve que combater várias heresias. A Igreja, como você sabe, no século IV começou a poder cultuar a Deus livremente. O imperador Constantino deu a paz para a Igreja. No entanto, esta paz, que agora a Igreja já não era mais perseguida externamente, significou uma série de atritos internos. Por que isto? Porque durante o tempo das perseguições, a Igreja, que manteve a fé dos apóstolos, não tinha a oportunidade de se organizar internamente no mundo inteiro. Por quê? Porque havia sempre heresias, pessoas que se desviavam da fé dos apóstolos. No século IV, a Igreja teve que esclarecer a sua fé trinitária, ou seja, que nós cremos em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas realmente distintas. Agora, no século V, século em que viveu o nosso grande São Leão Magno, a Igreja precisava esclarecer a sua fé no Cristo. Quem era este homem, Jesus Cristo? Então, a Igreja teve que enfrentar duas grandes heresias. A heresia de Nestório, que queria separar o Cristo de Deus. Por quê? Porque uma coisa é Deus, outra coisa é o homem, coisas realmente separadas. E uma heresia oposta, a heresia do monofisismo, que unia tanto, não é, o homem e Deus, que as duas realidades estavam misturadas. São Leão Magno, como um homem de grande fé apostólica, se dedicou a combater esses dois extremos. E então ele escreveu uma famosa carta, já como Papa, a um outro santo, São Flaviano, que era patriarca de Constantinopla, onde ele estabelecia claramente a fé da Igreja. Ou seja, Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, é uma pessoa da Trindade. Ele é unus ex trinitate, não é? Portanto, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez homem. E ao se fazer homem, ele não perdeu o que ele tinha, mas ele assumiu o que não tinha, a nossa humanidade. Assim ficou claro, Jesus é uma só pessoa, divina, com duas naturezas, humana e divina. Por que isso é tão importante? Isso é importante por quê? Porque nós precisamos entender que para que haja salvação, Deus e o homem precisam estar unidos, mas não podem se unir tanto a ponto de que a humanidade desapareça, porque senão não tem salvação nenhuma. É assim que nós vemos os hereges ou os panteístas de outras religiões pensarem a salvação de uma forma completamente estranha. Né? Eles acham que nós somos uma espécie de uma gotinha que vai se dissolver no oceano divino. Nada disso. Nós continuaremos humanos, mas unidos a Deus de forma extraordinária. Foi esse o ensinamento de São Leão Magno. Ele teve que enfrentar os hereges, mas não somente isso. Enfrentou também os adversários externos da Igreja, como os bárbaros. São Leão Magno ficou famoso pelo seu confronto com Átila, o Huno, ou seja, um bárbaro que era chamado de flagelo de Deus, que queria invadir a cidade de Roma. Ele, já velhinho, foi e enfrentou este bárbaro e assim salvou a cidade. Que São Leão Magno, lá do céu, interceda por nós, interceda pela nossa fé, ele como grande doutor da Igreja, para que nós nos mantenhamos firmes, né, na fé ortodoxa, na fé católica, verdadeira, sem heresias. E assim como ele enfrentou os grandes bárbaros da sua época, nos ensine a enfrentar nós, o bárbaro que está dentro de nós, que quer se desviar da fé verdadeira. E assim possamos servir a Deus como Ele serviu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, celebramos hoje a memória do grande São Gregório Magno, que junto com Santo Agostinho, Santo Ambrósio e São Jerônimo formam um quarteto dos grandes doutores do Ocidente. São Gregório Magno foi um monge que, surpreendentemente para alguns, tornou-se um extraordinário pastor. Mas não há surpresa nenhuma, porque na verdade ele viveu aquilo que era a sua própria doutrina. No seu ensinamento, São Gregório Magno nos ensina que existe uma vida ativa e uma vida contemplativa. Veja, ao contrário do que nós costumamos hoje usar essas palavras, para São Gregório Magno, a vida ativa e a vida contemplativa era uma questão de fase. A primeira fase era a vida ativa, quer dizer o seguinte: você tem que fazer uma prática ascética para controlar as suas paixões, e isso aqui basicamente no combate dos pecados capitais, né, as doenças espirituais que a gente tem que controlar, e depois no cultivo das virtudes, principalmente, né, as 7 virtudes, as 4 cardeais e as 3 teologais. Muito bem. Isto, para São Gregório Magno, é a vida ativa. Portanto, uma vida em que eu vou verdadeiramente aprendendo a amar, e é evidente que nisso tudo existe muita oração, muita meditação, Lectio Divina, encontro com a Palavra de Deus. São Gregório Magno é uma verdadeira enciclopédia do conhecimento da Palavra de Deus. Quando você pega o seu livro de comentários morais ao livro de Jó, você vê que ali tem doutrina para você dedicar uma vida inteira ao estudo. Pois bem, esta é a vida ativa. Mas tudo isso é simplesmente trabalho preparatório para se chegar à vida contemplativa, que é a união com Deus. Ou seja, nós precisamos verdadeiramente ter esta intimidade com Deus, esse amor, essa realidade de matar o homem velho para que surja um homem novo que se une ao Cristo como a esposa se une ao esposo. E aqui, São Gregório Magno mostra a sua vida de monge, a sua vida de homem verdadeiramente que conhecia a oração. Bom, até aqui, o que é que nós explicamos? Explicamos simplesmente uma vida espiritual, ascética e mística, né? Ou seja, as fases, né? A vida contemplativa e a vida ativa e a vida contemplativa para São Gregório Magno são simplesmente as fases predominantemente ascética, predominantemente mística. Mas aí ele nos surpreende e diz assim: uma vez que você alcançou a contemplação, ou seja, esta união com Deus, essa intimidade, essa vida mística, você precisa ser um pregador, precisa ser um pastor. E é aqui que nós vemos o quanto verdadeiramente ele é para nós um doutor da Igreja. Veja, ele viveu isto que ele ensina. A vida inteira, Gregório Magno viveu essa dificuldade porque ele tinha uma vida monástica, mas o zelo pela casa de Deus o levava à vida pastoral e levar as pessoas para a pastoral. E é isso que ele transmite, né, para os pregadores, para os padres e bispos, na sua famosíssima regra pastoral. Ou seja, Gregório Magno quer que o pregador tenha uma verdadeira vida íntima, espiritual com Deus, para então levar as pessoas para Cristo. E ele tem palavras muito severas, dirigidas àqueles que, tendo uma vida espiritual, se recusam a sujar as suas mãozinhas com o barro do irmão para trazê-lo para Cristo. Se eu sou verdadeiramente cristão, se eu sou verdadeiramente alguém que ama Cristo e quero me unir a Ele, eu quero então esta unidade maior de um corpo de Cristo que se expande e cresce, porque o amor, o encontro entre o esposo e a esposa deve ser sempre fecundo. Esse ensinamento de São Gregório Magno para nós é uma verdadeira luz. Ninguém verdadeiramente despreze uma dos ramos da nossa vida, a vida contemplativa e a vida ativa. Uma alimenta a outra. Não há verdadeiro pastor
se antes ele não encontrou o tesouro, o Cristo, que ele quer transmitir aos irmãos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.